Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Crescer na Graça. Olha, eu queria agradecer a todos que estão inscritos aí no canal e queria também convidar aos demais irmãos em Cristo que estão aí assistindo esse vídeo. Vamos nos dar a oportunidade de crescer juntos na graça de Deus, crescer no conhecimento. Então, se inscreva no canal, ative aí o sininho, deixe os seus likes. Vamos crescer juntos e compartilhar esta mensagem, porque tem muitos e muitos filhos de Deus, pessoas abençoadas e pessoas eleitas do Senhor, esperando que chegue o conhecimento da verdade. Nós não conhecemos toda a verdade, mas nós estamos lendo, procurando conhecer e vamos compartilhar com todos vocês o conhecimento da graça de Deus. Vamos crescer juntos? Olha, o tema de hoje é o tempo da graça. A leitura vai estar em Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19. Jesus está numa sinagoga e ele se coloca de pé para fazer uma leitura. Vamos ver o que Jesus está lendo? Olha, leia comigo também, Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação das vistas, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar o tempo da graça do Senhor. A gente observa aqui então uma lista de coisas a qual Jesus foi ungido, foi escolhido para anunciar, para praticar. Então, olha, aqui vamos ver, Jesus está lendo e aqui diz que ele foi ungido para evangelizar os pobres. Evangelizar os pobres aqui não é pobre financeiramente. Pobre, quando quer dizer, são as pessoas simples, pessoas humildes, pessoas que têm o espírito ali com sede, com fome de justiça, que queira saber da verdade. Jesus então estava evangelizando, estava trazendo um evangelho, e evangelho é boa notícia, e Jesus estava trazendo uma boa notícia para aquele povo judeu, onde que dizia que ele era o Messias, o Salvador, que eles tanto esperavam, porque o povo judeu esperava o Messias, e Jesus então estava evangelizando, trazendo uma boa notícia àquelas pessoas que estavam ali ansiosos com a chegada do Messias. E também diz que ele foi enviado, na leitura que ele está fazendo, diz assim, olha, que ele também foi enviado para proclamar a libertação aos presos. Nós vamos descobrir quem é que estava preso e que ele foi ungido para anunciar, não é isso? Anunciar a libertação aos presos, a grupos de pessoas que estavam presos. Nós vamos conhecer tudo isso. E também diz que aos cegos a recuperação das vistas. Claro, Jesus curava a cegueira física, mas aqui, onde diz que ele foi ungido para recuperar as vistas do cego, é uma cegueira espiritual, e que muitos e muitos foram curados com a chegada do Messias. Quando Jesus começa a ensinar, a gente vê então que muitos abriram os olhos. Nós vamos saber disso tudo aqui neste canal. Olha, também ele foi ungido para restituir a liberdade aos oprimidos. Então, tinha alguém que estava sendo oprimido e ele foi ungido para anunciar que ia libertar, que ia ter uma libertação àquelas pessoas que estavam sendo oprimidos. Nós vamos conhecer também tudo isso. E no versículo 19, então, é o ponto do nosso tema de hoje, onde o nome do tema é o tempo da graça. Como nós tivemos um último estudo, que nós tivemos a oportunidade de ver, que a lei veio por intermédio de Moisés. Jesus trouxe a graça. Então, Jesus que trouxe a graça, ele está aqui fazendo uma leitura, onde na leitura que ele está dizendo, diz assim, leia comigo, aqui no versículo 19, Lucas 4, 19, diz assim, olha, que ele foi ungido também para anunciar o tempo da graça do Senhor. O que eu entendo neste versículo? Se Jesus foi ungido para tantas coisas como a gente leu aqui para cima, e chega no versículo 19, ele está lendo, onde está escrito que diz que ele foi ungido para anunciar o tempo da graça, eu entendo que Jesus veio trazer a graça.
Jesus estava cheio da graça, mas o próprio Jesus não estava vivendo no tempo da graça. Por quê? Ele estava sendo então ungido para anunciar o tempo da graça. O que é anunciar? É fazer uma propaganda. Por exemplo, se vai ter algo que vai acontecer daqui 6 meses, uma festa, por exemplo, a gente vai ter então anúncios. A gente vai ter anúncios de rádio, anúncios às vezes de carro, de moto, né, passando, anunciando aquela festa. Mas ainda não é a festa. É o caso de Jesus. Jesus veio trazer o tempo da graça. Por quê? Vivia-se o tempo da lei. Exatamente. Tinha uma lei com 613 mandamentos, a qual o povo judeu estava submetido a elas. Jesus, sendo judeu, nasceu debaixo da lei. Também estava vivendo no tempo da lei, mas anunciando a chegada de um novo tempo, do tempo da graça. Então Jesus estava anunciando. Quando você vê então em Mateus, Marcos, Lucas e João, nas parábolas, nos milagres, você consegue observar, e nós vamos trabalhar tudo isso aqui neste canal. Nós vamos, no decorrer dos nossos estudos, vamos estar lendo, vamos estar meditando nesse sentido. Que a gente vai observar que nos anúncios de Jesus, nas parábolas de Jesus, nos milagres, ele na verdade estava anunciando algo que viria neste tempo, que era no tempo da graça. Mas ainda não era o tempo da graça, ainda era o tempo da lei. Porque Jesus nasceu debaixo da lei, ele estava cumprindo a lei e anunciando a chegada de um novo tempo, do tempo da graça. Então eu vou encerrar, né, com esse tema que diz claramente para a gente que nós, que nascemos depois da cruz, nós estamos no tempo da graça. E neste tempo da graça tem um evangelho, tem uma boa nova, tem uma boa notícia da graça de Deus. Jesus trouxe esse tempo. Na cruz, ele inaugurou esse tempo. E dentro desse tempo da graça, tem um evangelho, que é o evangelho da graça de Deus. Que é o nosso foco deste canal, conhecer este evangelho. Nós vamos crescer junto. Olha, vamos ler hoje só um pouquinho do que diz este evangelho, porque este evangelho, a gente encontra ele, de Romanos a Hebreus, porque de Romanos a Hebreus, aí sim, já começou o tempo da graça, porque Jesus já tinha ressuscitado, Jesus tinha morrido e ressuscitado, aí sim, agora é um novo tempo, é o tempo da graça, é o evangelho, boa nova. Vamos ver, porque o apóstolo Paulo é que traz esse evangelho, prega sobre esse evangelho. Vamos ler, leia comigo, Efésios, capítulo 1, no versículo de número 1, Paulo diz, olha, Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, graça e paz. Olha, no versículo 2, eu observo aqui que Paulo diz assim, graça e paz. O que está acontecendo? Paulo, que agora já está depois da cruz, Paulo, o qual a ele foi entregue este evangelho, Paulo então está saudando as pessoas com a graça e a paz. Por quê? Se nós estamos no tempo da graça, a nossa saudação tem que ser desejando aquilo de maravilhoso que Deus nos concedeu, porque Deus nos deu a graça. Graça é favor imerecido. O que Cristo fez naquela cruz foi algo maravilhoso e que nós precisamos saudar as pessoas, desejar às pessoas a graça e a paz de Cristo. Nós vamos crescer muito nesse conhecimento e a partir daqui eu quero cumprimentar também a todos vocês com a graça e a paz. Olha, vamos para a gente caminhar aí para encerrar. Vamos, olha, no versículo 2, graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. No versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos céus em Cristo. Nele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Eu vou estar encerrando aqui, mas eu queria frisar esses dois versículos, o 3 e o 4. No versículo 3 está dizendo o evangelho da graça de Deus, a boa nova, está dizendo que eu e que você e que todos somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais.
É que às vezes a gente está buscando bênçãos materiais, mas em nível espiritual nós já somos abençoados. Nós não precisamos buscar bênção espiritual, porque bênção espiritual nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos. É o que diz o Evangelho. A gente é chamado a crer no que está escrito. E eu creio. Aqui diz que eu e que você, nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos. É que a obra de Cristo foi feita no nosso espírito. E muitas vezes a gente está olhando para a nossa carne. A nossa carne tem defeito, mas o nosso espírito está perfeito, porque a obra foi feita nele, no nosso espírito. E em nosso espírito nós estamos abençoados com todas as sortes de bênçãos. E no versículo 4 também diz que ele nos escolheu, que nós somos escolhidos, eu e você, nós somos pessoas escolhidas de Deus. E aqui diz que nós somos escolhidos desde antes da fundação do mundo. Este é o Evangelho, esta é a boa nova. Nós não encontramos isto em Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós não encontramos isto no Antigo Testamento, porque isto é revelação que veio do terceiro céu. Nós vamos crescer nesse conhecimento. Desejo que todos fiquem aí com esta alegria de estar tendo essa oportunidade. Vamos juntos com simplicidades, com humildades. Vamos crescer nessa graça maravilhosa de Cristo ressuscitado. Um abraço do seu irmão Aldair. Estamos juntos crescendo nesta graça maravilhosa. Desejo que todos tenham aí um ótimo dia. Eu já estou indo para o meu trabalho também. Vamos aí crescer neste conhecimento todos os dias. Vamos mergulhar na verdade da palavra. Olha, graça e paz. Um abraço a todos. Fiquem na paz.